O que parecia um dia comum com um videogame novo se tornou uma loucura e o mundo estava em perigo. Irmão do Jor-El enfrentou diversos desafios, viajou pelo espaço e enfrentou uma onda de zumbis tomados pelo poder da Rave. Mas será que ele foi capaz de livrar a Terra da dominação? Contaremos essa história hoje. Atenção a todos! Um videogame está aparecendo do nada em todas as casas da cidade. Será uma brilhante ação de marketing? Ou será o jogo mais importante da galáxia? Você já jogou este game? E você? Lembrando que a Schostners e Schostners não tem nada a ver com isso. Resta saber quem será o herói que vai conseguir zerar o game e desvendar este mistério. Eu preciso jogar o jogo mais importante da galáxia! Irmão do Jor-El é uma das franquias de animação brasileiras mais famosas, tanto aqui quanto fora. E claro, com tamanha relevância, era questão de tempo até que o desenho ganhasse um jogo para chamar de seu. Nesse caso, estamos falando de Irmão do Jor-El e o jogo mais importante da galáxia, desenvolvido pela Double Dash Studio, que me concedeu as chaves de resgate para que eu pudesse jogar os 3 capítulos do jogo em live no dia do lançamento. Então eu não poderia deixar de agradecer a Double Dash Studios. E voltando pro desenho, caso você não conheça, é uma série animada criada por Juliano Henrico e é coproduzida pela Cartoon Network, TV Quase e pelo Copa Studio, e é a primeira animação original da Cartoon Network a ser produzida não só no Brasil, como na América Latina como um todo. A animação acompanha um garoto que é sempre chamado de Irmão do Jor-El, e que ele é sempre ofuscado pela presença do seu incrível irmão mais velho, conhecido como Jor-El. Irmão do Jor-El tenta conquistar o seu espaço vivendo diversas aventuras com seus amigos e familiares. E agora que já estão com a memória mais fresca sobre a franquia, eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que possamos alcançar a nossa meta dos primeiros 10 mil inscritos. E sem mais enrolação, vamos para a história de Irmão do Jor-El e o jogo mais importante da galáxia, agora! Capítulo 1 – Assumindo o controle. Tudo começa com o Irmão do Jor-El em seu quarto, vendo Roberto Perdigoto falar sobre o tal videogame misterioso. Sendo mais específico, ele estava assistindo aquilo que foi mostrado lá no início do vídeo. Como esse videogame chegou na casa das pessoas? Será que chegou aqui em casa também? Se perguntava o Irmão do Jor-El, muito animado com a notícia. Ele fica pulando de animação no mesmo lugar, até que escuta um barulho estranho, que faz a casa tremer. E assustado, ele se pergunta que barulho foi esse. Então o Irmão do Jor-El começa a vasculhar o seu quarto, onde vemos várias referências, diga-se de passagem. Lá ele admira a foto da Ana Catarina, e depois pega um walkie-talkie que tá fazendo um barulho estranho. Quando ele mexe nesse walkie-talkie, começa a ouvir uma voz familiar. Essa é a voz da vovó Gigi, dizendo que uma tragédia aconteceu e que ele precisa ir até ela imediatamente. Quando o Irmão do Jor-El comenta sobre o barulho, a vovó Gigi diz que não se importa com isso, porque a TV está com algum problema e que ela precisa e quer que seja resolvido quanto antes. Irmão do Jor-El então diz que está preso no próprio quarto e que precisa de ajuda para sair. Então a vovó diz que se ele precisar de alguma dica, é só chamar ela pelo walkie-talkie. Mecanicamente falando, essa é a função para ajudar o jogador quando ele está empacado em alguma parte do jogo. O Irmão do Jor-El tenta abrir a porta com uma chave de fenda que encontrou no quarto, mas não adiantou. Então, com a dica da vovó Gigi, ele usa um pirulito e um pacote de pozinho explosivo açucarado. E assim, ele consegue abrir a porta do quarto. E saindo do quarto, o Irmão do Jor-El percebe que alguém quebrou o abajur da casa e tentou arrumar fazendo um remendo muito estranho, mas sem saber quem e sem entender direito o que aconteceu ali. Depois disso, ele passa pelo banheiro, onde encontra o seu irmão Nico no chão, tocando uma bateria imaginária e escutando música. Conversando com o Nico, o Irmão do Jor-El percebe que ele está apenas procrastinando, esperando que alguém dê banho no Toshi para ele. E então, depois de um high five com seu irmão, o Irmão do Jor-El decide sair do banheiro. Ainda no segundo piso, o Irmão do Jor-El vai até a sala onde seu pai guarda suas coisas.
Lá ele encontra vários filmes antigos e o seu próprio pai observando alguma coisa pela luneta. Ao conversar com seu Edson, ele começa a falar que está ali desvendando os segredos do universo e não dá muita atenção pro seu filho. O irmão do Jor-El então decide descer até o primeiro piso, onde encontra seu irmão Jor-El jogando aquele videogame misterioso. Ao ver o jogo misterioso, o irmão do Jor-El começa a admirar os gráficos, a música e tal, como o jogo parece um filme de tão realista, e ele se empolga ainda mais para jogar o tal jogo. O irmão do Jor-El pede pro seu irmão para que ele possa jogar sendo Player 2, mas aí ele percebe que o jogo é apenas para um jogador. Então o irmão do Jor-El lembra que seu irmão não vai poder ficar ali para sempre, afinal uma hora ele vai ter que usar o banheiro e assim vai ter que largar o controle. O irmão do Jor-El então decide que precisa fazer com que a bexiga do seu irmão fique cheia para que ele largue o controle o quanto antes. Com essa ideia em mente, o irmão do Jor-El segue para a cozinha, onde encontra Zazá, sua cadelinha, dormindo em frente à geladeira. E é melhor não mexer com a Zazá, ela parece perigosa. E apesar da cozinha ser o lugar mais óbvio para pôr o seu plano em prática, o irmão do Jor-El percebe que não há o que fazer lá no momento. Então ele segue para a sala da TV. Lá, ele encontra sua vovó Gigi, no escuro. Então ele decide abrir a janela, onde ele se depara com sua amiga Lara, que já chega chamando Irmão Jor-El! como de costume, e quando questionada sobre o que ela faz ali, ela diz que fica espionando a vovó Gigi quando não tem nada para fazer. A Lara então fala pro irmão do Jor-El sobre o dever de casa que ele esqueceu, e o irmão do Jor-El pede ajuda para fazer o dever. Então a Lara diz que pode dar um jeito, se o irmão do Jor-El conseguir um parceiro para o brinquedo dela. Basicamente ela tá vendendo o dever em troca de um brinquedo emprestado. E mudando de assunto, o irmão do Jor-El pergunta pra Lara se o jogo misterioso também apareceu em sua casa, então ela responde que sim, diz que quase zerou o jogo, mas acabou enjoando dele. E ela também diz que parece o tipo de coisa que os alienígenas usam pra escolher quem vão abduzir ou não. Então, finalmente o irmão do Jor-El se despede da sua amiga e vai conversar com a sua avó, que pede para que ele encontre o controle da TV para ela. Sim, essa era a emergência que ela tava pedindo ajuda antes. O irmão do Jor-El, então procurando o controle pela sala, encontra um vinil e decide levar lá pro seu pai. E chegando em sua sala, ele coloca o disco para tocar e seu pai para de olhar pela luneta e começa a dançar. Então o irmão do Jor-El aproveita para perguntar se seu pai viu o controle da TV. O seu Edson responde que a TV é uma mídia que aliena as pessoas. Então ele escondeu o controle em cima da prateleira alta, onde ninguém alcançará sem uma garra mecânica. E achando tudo isso meio estranho, o irmão do Jor-El pergunta pro seu pai sobre o abajur quebrado, aquele mesmo que ele viu quando saiu do quarto lá no início do jogo. O seu pai diz que quebrou por acidente e usou a garra para consertá-lo. Mas ele também diz que conseguir a garra não será fácil. O seu Edson diz que seu filho precisará decifrar a senha para o segredo do abajur. Seu Edson diz que o primeiro número da senha era 2 ou 3 e dá uma dica sobre os outros números, sendo o segundo número o número da sorte da vovó Gigi, o terceiro sendo a melhor nota que o Nico já tirou em literatura, e o último é a quantidade de vezes em que a Lara ficou de castigo por malcriação. Quando o irmão do Jor-El pergunta o motivo de seu pai não dizer logo os números, o seu Edson diz que seu filho tem que fazer por merecer, por algum motivo absurdo. Com o objetivo em mente, o irmão do Jor-El segue até seu irmão Nico, que está no banheiro. E depois de uma pequena conversa, o Nico responde que tirou 4 em literatura. Assim, o irmão do Jor-El descobre um dos números da senha. Após sua primeira vitória, o irmão do Jor-El vai falar com sua avó, onde após uma conversa estranha, ele percebe que o seu número da sorte é o número 7, descobrindo mais um número da senha. E aproveitando que já estava na sala, o irmão do Jor-El foi até a janela e conversou com sua amiga Lara, perguntando quantas vezes ela ficou de castigo por malcriação, mas ela nunca ficou de castigo, e a resposta sendo 0 então. Mas eita que até rimou! Assim, o irmão do Jor-El segue até o abajur quebrado e decifra a senha, conseguindo a garra para alcançar o controle da TV. Ao entregar o controle da TV para sua avó, ela percebe que está sem pilhas. Assim, o irmão do Jor-El deve buscar essas pilhas para ela. E lembrando que seu irmão Nico estava ouvindo músicas em um Walkman, o irmão do Jor-El decide pedir as pilhas para ele. Chegando no banheiro, o irmão do Jor-El decide conversar com o Nico sobre as pilhas, e ele aceita entregá-las desde que o irmão do Jor-El dê banho no Toshi para ele. E assim ele começa a dar banho no cachorro. As maçãs são bem feitas, apesar de que eu meio que já esperava isso. Pois é, eu tava esperando alguma coisa assim também, mas mesmo assim é surpreendente. Ah não.
Assim que o Toshi fica de banho tomado, Nico entrega as pilhas pro irmão do Jorel e ele leva até a sua avó, que liga a TV e logo em seguida cai num sono. E aproveitando que a sua avó dormiu, ele rouba o refrigerante Sprock maçã que ela não tinha deixado ele beber mais cedo. E indo pro quintal, o irmão do Jorel encontra um boneco do Steve Magal próximo da vovó Juju, que está tentando alcançar abacates em uma árvore. Percebendo que não há nada que ele possa fazer no momento, o irmão do Jorel volta para dentro da casa e leva o seu boneco do Steve Magal para emprestar para Lara, em troca do dever de casa que eles tinham conversado mais cedo. E aproveitando que ele tá dentro de casa e lembrando de um vaso de flor cheio de água que ele recolheu mais cedo, o irmão do Jorel decide dar essa água desse vaso pro seu irmão Jorel beber, assim enchendo um pouquinho da sua bexiga, e ele também acaba lembrando do refrigerante que roubou da sua avó e decide oferecer pro Jorel também, fazendo com que sua bexiga quase fique cheia, mas ainda falta um pouquinho para ele poder largar o controle e ir no banheiro. Então, o irmão do Jorel lembra que a vitamina de abacate pode ajudar a encher a bexiga do seu irmão. Assim, ele vai até a garagem para tentar encontrar alguma coisa que o ajude a alcançar um abacate para a vovó Juju poder fazer a vitamina. E na garagem ele encontra sua mãe tentando consertar a moto, mas ela não está encontrando a ferramenta certa, que é a ferramenta que ela precisa. Então, o irmão do Jorel entrega para ela a chave de fenda que estava lá no seu quarto, sendo essa a ferramenta que a dona Danusa precisava para terminar a moto. Com a moto pronta, ela segue para sua aula de zumba aeróbica, deixando visível uma pogobola que o irmão do Jorel precisava para poder alcançar o abacate. Assim, ele segue até o quintal e, usando a pogobola e a garra mecânica, ele consegue alcançar um abacate para sua avó, que vai até a cozinha para preparar a vitamina. Vovó Juju então pede para que o irmão do Jorel pegue leite na geladeira, mas a Zazá está dormindo na frente da porta. Assim, o irmão do Jorel entrega o seu dever de casa para Zazá comer e abrir o caminho para ele poder pegar um leite. Com o leite em mãos, vovó Juju prepara a vitamina e entrega para o irmão do Jorel, que leva até seu irmão Jorel, fazendo com que sua bexiga chegue no limite, o forçando a sair para usar o banheiro. Então, o irmão do Jorel pega o controle, tira o jogo do pause e percebe que está na tela final do jogo porque o Jorel já havia chegado até o fim. Então, uma voz estranha começa a sair da tela do jogo. Saudações, Justiceiro. Você foi recrutado pelo Esquadrão dos Sedosos do Universo para defender o seu planeta de uma ameaça interestelar. Despeça-se de seus entes queridos e prepare-se para o transporte. A batalha de verdade começa agora. O irmão do Jorel percebe uma luz em volta de seu corpo e quando se pergunta sobre a Batalha de verdade? ele é transportado de sua casa até um local escuro. E quando ele pergunta Quem tá aí? as luzes acendem e ele percebe que está na frente de seres jamais vistos, mas que são muito parecidos com o Jorel. Eles o cumprimentam, parabenizando por ser o campeão da Terra. Eles dizem que o destino do planeta está em suas mãos e o chamam de Jorel. A cena escurece e assim acaba o capítulo 1. Mas não se preocupa, não precisa fechar o vídeo, porque nós vamos falar de todos os capítulos aqui, beleza? Mas aproveitando essa pausa, confere aí se você não esqueceu de curtir esse vídeo e já comenta o que você tá achando dessa história maluca. Então, bora continuar! Capítulo 2: Os Sedosos do Universo. O capítulo 2 começa no momento em que o anterior encerrou, com o irmão do Jorel sendo abduzido para a nave dos Sedosos do Universo, onde vemos que praticamente todos os aliens na sala são muito parecidos com Jorel. Então, um pequeno ser se apresenta como Belezito Betânio e segue falando que o irmão do Jorel é a última linha de defesa da Terra contra a música eletrônica galáctica. Logo em seguida ele explica que o jogo mais importante da galáxia é um avançado teste para encontrar o escolhido. E quando o irmão do Jorel questiona, o Belezito Betânio diz que o planeta está prestes a ser invadido pela balada mais mortal da galáxia. Balada essa que será feita por um alien conhecido como DJ Zord, que tem como objetivo instalar uma rave extraplanetária no planeta Terra. O irmão do Jorel até tenta contar que ele não foi o responsável por zerar o jogo, mas ele é interrompido pelo Belezito, que diz que o menino terá sua própria nave espacial, o que faz com que o irmão do Jorel se empolgue gritando Minha própria nave espacial! fazendo com que ele acabe até esquecendo o que ia contar antes.
Então o irmão do Jor-El é alertado que precisará tirar a habilitação para poder pilotar uma nave espacial, e ele deveria seguir até Rosângela do departamento pessoal para começar a tirar a sua habilitação. O irmão do Jor-El então vai passando pelo hub da nave, conversa com alguns piolhos espaciais, e ignorando o que o Belezito falou, ele vai até um hangar da nave, onde ele se transforma em uma espécie de Jor-El, mas depois ele já desfaz essa transformação e guarda o elástico do cabelo. E depois ele segue para conversar com Wagner, o instrutor de voo, que explica ao menino que ele deve conseguir os 2 primeiros carimbos da carteira de voo antes de conversar com ele novamente. Então, o irmão do Jor-El segue até a academia, onde toca uma música que é referência a um meme bem conhecido. A música. Lá, ele conhece Clebinho, a pulga alienígena maromba. Clebinho explica que, na academia, o irmão do Jor-El fará o teste psicotécnico para tirar a habilitação da nave espacial. O menino até tenta levantar as barras com peso, mas acaba sendo reprovado no teste e assim ele vai embora da academia. E desolado por sua falha, o irmão do Jor-El decide seguir a sugestão do Belezito Betânio e segue até a administração. Na administração, o irmão do Jor-El encontra Rosângela, que o manda retirar uma senha para ser atendido. E depois de algumas dificuldades de ser enviado para outros atendentes até voltar para Rosângela, ela explica que o menino precisa passar nos 3 testes básicos. O teste teórico, que é com ela, o psicotécnico, que é com Clebinho, e o prático, que acontece com Wagner lá do lado de fora. E então, percebendo que ainda não está pronto para responder o teste teórico, já que ele não tem nenhuma caneta para escrever, o irmão do Jor-El sai da administração, coleta com uns donuts na máquina de donuts e segue até a academia, onde ele, escondido, troca os pesos pelos donuts, conseguindo levantar a barra. Assim, ele recebe a aprovação de Clebinho, recebendo seu primeiro carimbo. E depois disso, tentando conseguir uma caneta para poder fazer o teste teórico, o irmão do Jor-El vai até uma máquina e pega um sorvete e segue para ajudar alguns piolhos que estão tentando usar uma luneta lá dentro, mas que estão sendo atrapalhados por algumas roupas penduradas em varais. E então, utilizando aquele elástico lá que ele tinha conseguido quando se vestiu de Jor-El, o irmão do Jor-El consegue ligar o ventilador, que faz com que essas roupas saiam do campo de visão dos piolhos. E assim o Galvão, que é um piolho espacial, dá pro irmão do Jor-El uma caneta de 250 cores. E com essa caneta em mãos, o irmão do Jor-El segue até a Rosângela e com apenas uma única chance, ele cumpre o difícil teste de assinar o seu próprio nome para receber mais um carimbo na carteirinha. Rosângela então entrega pro menino o manual da baliza perfeita para que ele possa cumprir o seu último teste com maestria. O irmão do Jor-El então segue até um hangar, onde ele encontra o Wagner outra vez. E com os 2 carimbos na carteirinha, ele acredita que poderá fazer o seu último teste finalmente. Mas o manual que ele recebeu tem algumas folhas faltando, e assim o irmão do Jor-El precisa seguir em busca dessas folhas. Depois de procurar pela nave por um tempo, ele volta para lá com as folhas em mãos, e o irmão do Jor-El sobe na nave e recebe instruções de como pilotar. Ele coloca o sorvete na nave e, após mostrar o seu domínio com a nave espacial, o menino começa a decolar para o espaço. E enquanto voa sozinho, uma inteligência artificial alerta que naves inimigas estão se aproximando. Então, seguindo seus reflexos, o irmão do Jor-El vai derrubando essas naves até que o próprio DJ Zord aparece. Isso tudo enquanto o irmão do Jor-El se aproxima cada vez mais do planeta Terra. A batalha é um pouco complicada, demora um pouco, mas o menino consegue vencer o seu inimigo e acaba sendo teletransportado para onde estão os sedosos do universo mais uma vez. O irmão do Jor-El pergunta se venceu, mas o Belezito Betânio diz que era apenas uma simulação e que houve um erro de cálculo. A data prevista para a invasão estava errada, e assim o DJ Zord já chegou ao planeta Terra, e que após a dominação começar, não há nada que os sedosos do universo possam fazer. O Belezito diz que mandará o irmão do Jor-El de volta para casa, mas que ele não irá de mãos vazias. Então ele entrega um cristal de dados quânticos, que na verdade é só um pendrive, mas quando o irmão do Jor-El vai até a máquina de teletransporte, ele tropeça, soltando esse pendrive. E então vemos o Belezito falando que não tem como prever aonde esse pendrive vai cair lá na Terra. O irmão do Jor-El então aparece no seu quintal de novo, onde ele encontra os patos Danúbio e Fabrício falando que a vovó Juju foi reivificada. Então,
Vovó Juju, com os olhos totalmente verdes, vira para o irmão do Jorel falando a frase "Vida louca aos vida longa". E assim termina o capítulo 2. E antes de seguirmos para o capítulo 3, eu quero te avisar que eu também tenho um canal de música aqui no YouTube chamado de lp.mp3 e o link vai estar na descrição. Ah, e também não esquece de comentar o que tá achando dessa história maluca desse jogo aí. Agora sim, bora seguir. Capítulo 3, a balada final. O capítulo 3 começa com o irmão do Jorel voltando para o seu quintal, da mesma maneira que no final do segundo capítulo, mas com alguns diálogos adicionais. Danúbio e Fabrício comentam que estão fazendo o possível para impedir que a vovó Juju se junte aos outros baladeiros que estão se encontrando lá na praia. Os patos explicam que o Jorel está liderando a resistência, impedindo que a balada espacial saia da praia. Eles também explicam que o irmão do Jorel precisa encontrar o Jezonel, já que ele tem a única chave para salvar a vovó Juju e também as outras pessoas do mundo que estão revivificadas. Mas o maior problema é que o Jezonel, o mestre dos disfarces, se disfarçou tão bem, mas tão bem, que ele esqueceu como voltar a ser um pato. E a única informação que se tem é que o Jezonel está disfarçado de alguém. O irmão do Jorel então começa a investigar até que encontra de longe a sua amiga Lara. E ao perceber que ela não escuta o seu chamado, ele arranca o megafone da nave alienígena que caiu no seu quintal e chama a Lara novamente. Ela então escuta e chega com a sua super bicicleta com rodinhas. E enquanto pede ajuda, o irmão do Jorel deixa escapar que acha a menina fofa, e então ambos saem na super bicicleta com rodinhas, seguindo para o parquinho da escola. E tentando conseguir um óculos de raio-x para encontrar o Jezonel, a dupla esbarra em várias pessoas como Beto Cachinhos, Vanderlei e alguns alunos que estão de recuperação, e o irmão do Jorel acaba precisando até se virar para sair da sala de aula porque ele descobriu que ele também precisa fazer essa prova final aí. E conseguindo fugir, o irmão do Jorel e a Lara seguem até a venda do seu Adelino para tentar encontrar o Jezonel, mas acabam ouvindo que talvez o pato esteja no shopping. E aproveitando a viagem, o irmão do Jorel pergunta ao seu Adelino se ele tem óculos de raio-x, mas infelizmente eles estão em falta como tudo que tem nessa venda. E seguindo a conversa, o dono da venda também comenta que emprestou suas ferramentas, mas não lembra pra quem e tal. E isso faz o irmão do Jorel lembrar que o Vanderlei comentou anteriormente que estava utilizando ferramentas emprestadas. E assim, a dupla segue na sua super bicicleta com rodinhas de volta lá pro parquinho. E após ajudar o Vanderlei testando o balanço que ele consertou e tal, o irmão do Jorel consegue a caixa de ferramentas, leva de volta pra venda e assim é recompensado por um belo par de óculos escuros comum. E percebendo que não tem mais nada que possam fazer por ali, o irmão do Jorel e a Lara seguem até o shopping para continuar procurando o Jezonel. Lá no shopping, eles encontram uma fila pro dentista, que aparentemente é a única pessoa que tem um óculos de raio-x naquele momento. E o que parecia ser completamente difícil, na verdade foi até que fácil. Após conseguir contar uma piada engraçada pro Ramboso, que é quem estava cuidando da fila, o irmão do Jorel consegue furar a fila e seguir até a sala do dentista. No consultório, o irmão do Jorel consegue enganar o dentista com muito trabalho, ele troca os óculos de raio-x pelo óculos de sol que ele ganhou lá do dono da venda, e após muito trabalho, ele consegue finalmente procurar o Jezonel da maneira correta. Enquanto procura pelo pato, o irmão do Jorel percebe que há um zíper no óculos, percebendo assim que o óculos de raio-x na verdade era o Jezonel disfarçado o tempo todo. Jezonel então explica que tem em suas mãos, ou asas, um acervo de MPB, a música popular belezita, que é aquele pendrive que o irmão do Jorel tinha ganhado lá dos Sedosos do Universo e que ele tinha perdido quando voltou pra Terra. E voltando para casa, o irmão do Jorel põe um pendrive na nave caída, assim curando a vovó Juju. E com essa arma secreta em mãos, eles seguem lá pra praia para entregar a música popular belezita pro Jorel e assim salvar todo o planeta. Então temos um corte no jogo para dentro de um helicóptero, onde o Roberto Perdigoto faz a cobertura do acontecimento na praia. E seguindo lá pra praia, o Jezonel explica para eles que precisam se infiltrar na rave, para assim poder colocar o plano em prática, e quando o pato sai de cena, entra o grande Steve Magal. O irmão do Jorel fica maluco ao ver seu ídolo, e depois de conversar um pouco com ele, o irmão do Jorel decide se aprontar para invadir a rave, conseguindo os itens necessários para pôr o plano em prática. E esses itens são um short camuflado série especial do Steve Magal,
um crachá laminado com cordinha personalizada e um protetor de ouvido. E depois de muito, mas muito trabalho, confia que esse trabalho não foi burrice minha jogando em live demorando pra caramba não. Tá, seguindo. Depois de muito trabalho, o irmão do Jorel segue até a rave com um Gesonel em mãos. E ali ele encontra seu irmão Jorel com Danúbio e Fabrício em mãos também. Então, o DJ Zord intervém questionando que eles não deveriam estar ali, e quando percebe que não há como resolver, ele manda os seus drones atacarem os dois irmãos. E é uma loucura como um jogo point and click vira um RPG de turno do nada. E durante o longo e cansativo percurso pela praia, Jorel e o irmão do Jorel contam com a ajuda de várias pessoas, como do grande mendigo dos mares e até mesmo da legião de fãs do Jorel. Eles vão utilizando os patos como armas vivas e até mesmo o irmão do Jorel consegue utilizar o poder de sua constelação para utilizar os poderes de Microwave Warrior que ele tem. O irmão do Jorel então utiliza a constelação de Gesonel para desferir grandiosos golpes em seus oponentes. Quanto mais os irmãos percorrem pela praia, mais inimigos vão aparecendo, mas eles vão derrotando todos um por um até chegar em seu destino, o vilão DJ Zord. A batalha contra Zord é árdua, mas após muito tempo e com o poder de cura do Jorel para manter todo mundo vivo, eles conseguem derrotar o DJ Zord, que lamenta sua perda. Isso enquanto o irmão do Jorel coloca a música popular Belezita para tocar na rave. Isso faz com que as pessoas vão se curando da reivificação e vão indo embora da praia. Afinal, a música popular Belezita é considerada uma música extremamente chata para o público em geral. E então o DJ Zord começa a falar. Pronto, vocês conseguiram. Olhem pra mim. Olhem para a cara da derrota. Mas olhem bem, porque não é todo dia que você vê um artista fracassando. Ele tem razão, isso é muito raro. Falido, subjugado, inútil, malogrado, fadado ao insucesso. Estão satisfeitos agora? Não é que a gente queria te ver aí jogado de cara na areia e humilhado, mas você escravizou o planeta, né? Queria o quê? O que eu queria? Sim, o que você queria? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta pra mim. Acho isso bem difícil. É uma pergunta muito comum de se fazer pras pessoas. Mas não de onde venho. Um planeta construído na base do sofrimento e da opressão, erguido com ilusões massacrantes. Estradas de esperanças e sonhos que nunca se realizam, castelos de mágoa e dor. Muitas metáforas, pelo visto. Lá ninguém te pergunta o que você quer. Cuidado, pessoal! O artista está desnudando sua alma. Todo mundo pra trás! No meu planeta eu fui criado para ser implacável. Lá eles te jogam numa prisão infernal, onde você passa por treinamentos massacrantes com música eletrônica. Agora sei que isso mexeu com a minha cabeça. Eu fui me afundando nesse mundo. Dizia que ia parar e só me metia em rave atrás de rave. Menino rebelde. Rave é a escola do crime. Eu consegui um bom contrato. Um trabalho honesto em uma gravadora. Mas vocês sabem como é. A sede de poder que a balada traz é incontrolável. A gente sabe como é sim. Super normal. Acontece direto. Eu só não contava com o poder dessa música maldita que vocês usaram contra mim. Mas não se iluda, irmão do Jorel. Você é ingênuo. Não sabe o poder com qual está lidando, mas vai descobrir. Como assim? Você vai descobrir cedo ou tarde. É proibido explicar? Não tenho tempo. Preciso seguir o caminho dos humilhados em batalha. Em meu planeta, as crianças são criadas mecanicamente e sem amor para se tornarem habilidosos DJs frios e empreendedores high stakes, sem medo de investir sua vida inteira na música eletrônica. Naquele lugar, ou você conquista a fama, ou acaba com uns projetos aí. Muitos terminam se transformando em designers gráficos, vivendo somente da criação de flyers para os festivais da elite DJzera. Ou pior, animadores ou game designers. Eu fui apenas mais um que sonhou largar o mouse e ser celebrado por multidões. Poucos se transformaram em lendas. Eu preferia continuar preso na Terra do que enfrentar o destino que me aguarda. Mas não sou eu quem decido. Eles não permitirão. Eles? Eles quem? Eles, filho. Eu sabia. Eles.
Preciso ver se tem e-mail de cliente. Peraí, que? Pra onde ele foi? E que papo foi esse de destino? Galera, o DJ Zord tentou escravizar o universo. Ele não deveria estar sendo preso. Ninguém vai ligar pra polícia. Foi embora e deixou uma bagunça. Coisa feia. Meu filho, às vezes a música justifica todos os crimes. Às vezes estar livre é a maior punição. Ah, tá bom, pai. Entendi. O que vale é a aventura, né? O mais importante é a trajetória e tal. Não, isso é bobagem. Filho, você derrotou um DJ espacial. Mamãe tem muito orgulho de você. Venceu uma batalha cheia de efeitos especiais. E viveu uma aventura digna do Steve Macau. Que perigo. Poxa, eu fiz isso tudo. Fez, meu filho. Você é um campeão. Caramba, obrigado, pessoal. Nem tinha percebido. Sinto que vem uma moral da história por aí. Bom, com tudo isso eu aprendi que... Não disse? Sabia. Aprendi que nos apegamos muito aos nossos heróis e esperamos que eles salvem um dia. Mas o verdadeiro heroísmo está nas pequenas coisas da nossa vidinha normal. Já acabou? Dá pra melhorar. Bom, Acredito em você, irmão do Jorel. eu também aprendi que se o desafio for grande o suficiente, consigo encontrar em mim mesmo força que nunca imaginei ter. Às vezes atravessamos fases muito difíceis, cheias de armadilhas e inimigos escondidos. Mas sempre podemos contar com a família, os amigos e piolhos espaciais esquisitos com empregos muito específicos. Entendi que mesmo fazendo as escolhas erradas às vezes, são essas escolhas que vão me levar até o fim do grande jogo que chamamos de vida. Jorel, o videogame tá liberado agora. Só um pouquinho. Irmão do Jorel finalmente pôde voltar pra casa e se divertir com um jogo misterioso. Videogame misterioso. Aff, eita joguinho chato. Os gráficos realmente são bem ultrapassados. Ahá! Ué, Elisito Betânio? Olha aqui, vou poupar o nosso tempo e falar logo. DJ Zord foi apenas um instrumento manipulado por mim e meu plano brilhante. E todos vocês caíram como patinhos. Agora a ofensa foi particularmente pessoal. O DJ Zord era só um idiota insignificante que estava atrapalhando o meu caminho. E agora, sem ele para atrapalhar, chegou a minha vez. A galáxia está pronta para o início do reinado de beleza e terror dos verdadeiros sedosos do universo. E é claro que esse Jorel aqui vem comigo. Muito simples. Obrigado, irmão do Jorel. Você me ajudou muito. De nada? Adeus. Jorel? Jorel! Acho que cometemos um erro, irmão do Jorel. Irmão de Jorel, não deixa ninguém saber que vocês cometeram um erro, irmão de Jorel. E é assim, com esse plot twist e esse gancho, que acaba a história. Irmão do Jorel e o jogo mais importante da galáxia foi uma surpresa enorme que eu recebi em 2023. Não apenas por eu ter recebido todos os capítulos da própria desenvolvedora, a Double Dash Studios, como também o jogo é maravilhoso. Por ser uma pegada mais point and click, o jogo pôde manter mais fidelidade no estilo de arte e na qualidade da animação, parecendo praticamente um desenho interativo lindíssimo e de alta qualidade. A história é uma loucura total, fazendo jus ao estilo de narrativa e de criatividade presente na série animada desde o seu início, e eu achei isso incrível. Claro, a história não é perfeita, eu fiquei confuso em alguns momentos, mas nada que atrapalhasse a minha imersão em si, ou que me fizesse pensar que o jogo não é bom o suficiente, porque ele realmente é muito bom. Os diálogos são muito criativos, existem várias piadinhas, referências muito claras a episódios marcantes e até a alguns episódios menos comentados pela fandom. E isso é maravilhoso, dá de perceber o carinho colocado pela desenvolvedora do jogo. Mas nem tudo são flores, e apesar de todas essas grandes qualidades, existe um fator que me deixou muito chateado quando eu comecei a jogar, que é o fato de não ter dublagem no jogo.
Esse jogo tem um estilo bem focado em diálogos, mesmo na parte em que ele muda para o estilo de batalha de RPG em turnos. Ele continua mantendo a parte de diálogo como o mais importante, e a falta de dublagem quebrou parte da minha imersão nesse sentido. E conversando com o meu chat em live, eu percebi que isso desanimou algumas pessoas de experimentarem o jogo também. Querendo ou não, Irmão do Jorel é um desenho que, além de seu estilo de arte, suas referências ao Brasil e tal, ele ficou muito marcado pela sua dublagem icônica, não apenas pela voz do protagonista, como também pelos bordões e trejeitos de vários personagens. A falta da dublagem foi uma perda grande para que esse jogo fosse considerado perfeito, pelo menos por mim e por algumas pessoas que acompanharam as lives do jogo que eu fiz lá na Roxinha. Que inclusive as imagens que usei nesse vídeo foram das minhas gameplays feitas em live, e muitas das dublagens que apareceram aqui também foram feitas ao vivo lá, em forma de brincadeira para aumentar a imersão com o chat e a diversão como um todo. E tirando a parte da dublagem, eu também tive um pequeno problema com o jogo, lá na parte de conseguir a maleta de ferramentas com Vanderlei, que o jogo simplesmente bugou e não queria carregar o diálogo certo. Eu reiniciei o jogo, voltei para aquela cena e simplesmente o diálogo seguiu como deveria ser e eu consegui continuar o jogo. Mas eu fiquei realmente bem travado nessa parte porque eu não imaginava que tinha travado e não tinha dado o gatilho para eu conseguir a ferramenta, apesar de eu ter feito tudo certo antes. Mas esse foi o único bug que eu encontrei no jogo e provavelmente ele já foi também consertado, porque eu gravei no dia do lançamento, então bugs de lançamento são coisas bem comuns na maioria dos jogos. Mas não deixe que essa crítica que eu fiz agora, um pouco mais ríspida, o faça desistir de experimentar o jogo. Diversos detalhes, piadas, referências e muitas coisas legais eu deixei de fora do vídeo, porque além do foco ser em contar a história do jogo de forma resumida, eu também gostaria de deixar isso de motivo para você experimentar e se surpreender com os detalhes ricos e muitos até mesmo engraçadíssimos desse jogo. O jogo é maravilhoso e eu não me arrependo nem um pouco de ter jogado ele, e além disso, ele deixou uma brecha para continuação, eu espero que ela lance o quanto antes. Mas me conta aí, você já tinha jogado o jogo? Tem interesse em jogar? Tem alguma teoria sobre o futuro dessa história? Comenta aí para que a gente possa trocar uma ideia sobre isso então. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!